Olá galera do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química. Vamos então para mais um Fica a Dica Enem, falando hoje então de ácidos. Sempre aparecem os ácidos lá na prova do Enem, tá? Bom, o que vem a ser um ácido? O ácido é uma substância que em meio aquoso ele vai ionizar e vai produzir o íon, né, o cátion H+, que é o cátion hidrônio. Esse conceito é o conceito de Arrhenius. Tudo bem, esse é o conceito de ácido, mas como perceber as principais características dos ácidos? Vamos ver então essas características principais. Bom, nas fórmulas dos ácidos tem um H que vem na frente da fórmula do ácido, tá? Os ácidos inorgânicos, tem sempre um H na frente da fórmula. O que mais? Eles têm um sabor azedo, como por exemplo limão, tem sabor azedo, vinagre, vômito, quando a gente vomita e sente aquele gosto azedo por causa do ácido que a gente tem no estômago, tá? Conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Por quê? Porque os ácidos eles ionizam e esses íons livres que ficam em solução eles são capazes de fazer a condução da corrente elétrica. Eles têm um pH menor do que 7. Então o pH sendo aquela escala que vai de 0 a 14, como o que foi falado na nossa aula lá de equilíbrio químico, né? Esse pH inferior a 7, ele vai estar se referindo então a uma substância ácida, tá? Então, outra característica aí muito importante dos ácidos é que eles neutralizam bases, eles reagem com bases, no caso aquela reação que a gente chama de neutralização, e nessa reação é formado um sal e é formado também a água nessa reação aí, tá certo? Essas são as principais características dos ácidos. Ainda, falando de ácidos importantes, ácidos que são corriqueiros lá na prova do Enem, o ácido sulfúrico, que é o composto químico mais fabricado no mundo. O ácido sulfúrico ele é utilizado em baterias de automóvel, na fabricação de fertilizantes, que é uma aí, nessa parte aí que é o maior consumo de ácido sulfúrico, né? Na fabricação de compostos orgânicos em decapagens ácidas, que é a remoção de compostos que estão na superfície de metais, é utilizado o ácido sulfúrico, e tem aqui a estrutura dele, né? A fórmula do ácido sulfúrico, que é H2SO4. Ácido fluorídrico, tá? É um ácido que é utilizado na produção do alumínio e na corrosão de vidros. Quando a gente olha lá no nosso vidro do carro, a marcação lá do chassi e tal, é utilizado o ácido fluorídrico para fazer a marcação desse vidro. Ele reage com o vidro e por isso também ele é utilizado na decoração. Quando a gente vê algum vidro assim que é trabalhado, parece assim que ele foi corroído, lixado, geralmente é ácido fluorídrico que se utiliza nessa decoração. Outro ácido estupidamente importante é o ácido clorídrico, ele é uma das substâncias que compõe o suco gástrico, né? O ácido, aquele que a gente tem dentro do estômago, ele é muito corrosivo, muito tóxico e ele é utilizado, ele é vendido, né, em ferragens, em madeireiras, esse tipo de estabelecimento, como um limpador para paredes e superfícies de pedra e tudo mais. Ele é vendido como ácido muriático, o ácido clorídrico, que é o HCl, né, hidrogênio e cloro. Em algumas literaturas, em alguns livros, a gente vê chamando também de cloreto de hidrogênio, assim como o ácido fluorídrico é também chamado de fluoreto de hidrogênio. Não vamos aí, né, nos atrapalhar com nomenclatura. Outros ácidos muito importantes também são esses que eu tenho aqui, o ácido fosfórico, por exemplo, o H3PO4. O ácido fosfórico ele é bastante utilizado como acidulante de bebidas, na Coca-Cola, Pepsi Cola, esses refrigerantes, eles têm o ácido fosfórico que é utilizado como acidulante. E esse acidulante ele tem uma propriedade que é a de mascarar o gosto extremamente doce pela quantidade extremamente alta de açúcar que tem nesses refrigerantes, tá? O ácido carbônico está presente em todas as bebidas gaseificadas, desde um espumante até uma água com gás, um refrigerante, cerveja, sempre vai ter lá o ácido carbônico, que ele é um ácido fraco, assim também como o ácido fosfórico também é um ácido fraco. O ácido carbônico ele é um ácido extremamente instável, ele só existe sob forte pressão. No momento que a gente abre a tampa de uma água com gás ou abre a tampa do refrigerante, começa a haver a liberação de gás carbônico, ele se decompõe em gás carbônico e água, certo? Ácido nítrico, o ácido nítrico é um ácido forte, tá? E ele é muito utilizado na fabricação de explosivos como nitroglicerina, dinamite, tá? O ácido nítrico está aqui a fórmula dele, que é HNO3. E tem também o ácido cianídrico, que dos ácidos inorgânicos, né? Aqui a fórmula HCN, que dos ácidos inorgânicos ele é o ácido mais fraco, porém ele é o ácido mais nocivo, mais tóxico para nós, justamente por causa da liberação, né? No momento que ele ioniza, libera cianeto, né? E esse cianeto é extremamente tóxico e ele causa asfixia
pela inalação dele, certo? Inclusive esse ácido cianídrico aqui, ele na forma gasosa, ele foi um dos gases utilizados lá nas câmaras para matar os judeus e tudo mais lá em toda aquela catástrofe lá da Segunda Guerra, tá certo? Então trouxe aqui um conhecimento a respeito dos ácidos, lembrando das principais características, o fato deles reagirem com base nas reações de neutralização, tem sabor azedo, pH abaixo de 7 e tudo mais, tá certo? Espero que tenha gostado dessa dica bem curtinha aí. Curte, compartilha, comenta aí o vídeo, diz o que achou. Se quiser me achar lá no Facebook, procura por Eduardo Silva Prof, tá certo? Um grande abraço e boa prova!